Eu citei para vocês, antes de começar a Santa Missa, um grande devoto da Santíssima Eucaristia, São Pedro Julião Aimar. Quando ele era seminarista, ele teve uma enfermidade muito grave e foi para o hospital, agonizando, prestes em passar para outra vida. E um padre foi lhe atender para lhe oferecer o sacramento da unção dos enfermos. São Pedro Julião Aimar, aquele devoto seminarista, cheio de zelo, ele tinha um sonho: um dia poder celebrar uma missa e ter a graça de espalhar e propagar a devoção à Santíssima Eucaristia. E não é que no momento em que o padre lhe dava a extrema-unção, ele pediu a Deus essa graça e invocou com insistência, com humildade, pediu: ah, Senhor, se ao menos um dia eu pudesse celebrar uma missa e mostrar para os fiéis o quanto eu amo o Senhor e o como eu gostaria de dar a minha vida para transmitir essa caridade, esse amor que eu tenho por Ti. Ele recebeu, meus amados irmãos, essa graça, porque a unção dos enfermos surtiu efeito. Ele não morreu. E ele não só celebrou uma missa apenas, ele celebrou milhares de missas. Ele foi um grande santo, um grande devoto da Santíssima Eucaristia, e hoje é considerado o santo entre todos os santos, aquele que mais teve devoção ao Santíssimo Sacramento. Ele fundou uma congregação de padres e de religiosos que tem justamente essa missão de propagar a devoção eucarística. E eles promovem nas paróquias a adoração perpétua, pessoas que passam o dia inteiro e às vezes a noite inteira prostrados diante do Santíssimo Sacramento. Eu diria que é uma graça extraordinária estarmos aqui hoje. Nós estamos recebendo, não é, as influências de toda a igreja, inclusive de São Pedro Julião Aimar, que está no céu hoje muito feliz por ver os devotos da Eucaristia, meus amados irmãos. E nós viemos aqui hoje porque nós temos noção, sabemos em quem cremos, não viemos em vão, sabemos que hoje é a festa de corpo de Deus, né? Corpus Christi. Sabemos que hoje nós adoramos o Santíssimo Sacramento. E vocês vieram aqui por isso, cumprir o preceito, né? Porque hoje é dia santo de guarda, mas é lógico, já com uma intenção especial de adorar nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Eu queria apenas transmitir para vocês 3 ideias. Primeiro, a história da festa de hoje. Segundo, a importância da Eucaristia. E terceiro, a centralidade, não é, do Santíssimo Sacramento. Centralidade na igreja, entre todos os sacramentos. Bom, a história é muito interessante, porque aconteceu na Itália, né, na cidade de Bolsena, um milagre eucarístico. Uma hóstia começou a sangrar. Um santo estava lá e presenciou esse fato. Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, doutor da igreja, inteligentíssimo, que compôs a Suma Teológica, todos os estudos a respeito de Deus. E, meus amados irmãos, ele presenciou o fato milagroso. E ele já tinha um amor ardente à Eucaristia, se entusiasmou ainda mais por amar nosso Senhor. O Papa, na época, né, chamado Urbano IV, ele pediu que as relíquias desse milagre fossem transportadas de Bolsena para a cidade de Orvieto. E ele presenciou a procissão do translado. E quando o Papa Urbano viu o Santíssimo Sacramento, né, as hóstias, ou no caso o milagre eucarístico sendo transportados, o Papa pronunciou essa palavra, Corpus Christi. E a partir dali começou-se a haver um costume de se fazer a procissão eucarística. Mas o que é mais interessante é que esse Papa Urbano IV,
ele era ainda bispo de Liege, na Bélgica, há 20 anos atrás, quando ele conheceu uma religiosa chamada Santa Juliana, sobrenome me fugiu agora, Santa Juliana de Montcornillon. Essa religiosa teve uma aparição de Jesus, e Jesus queria que o culto à Santíssima Eucaristia fosse expressado de modo mais solene na quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. Nós estamos na Idade Média, não é? No século XIII, mais ou menos no ano 1264, quando essa religiosa recebeu essa revelação, transmitiu para o bispo de Liege, que era então apenas um bispo, que mais tarde tornou-se Urbano IV, Papa da Igreja, e é claro, lá em Liege ele já havia atendido o pedido de Jesus, feito uma procissão, já tinha feito uma festa apenas a nível diocesano, e depois, quando ele foi Papa, quando ele presenciou essa procissão, quando ele viu, não é, as relíquias sendo transportadas, ele quis que esta festa fosse celebrada em toda a igreja, em todo o mundo. Ele morreu logo depois, e os papas que vieram posteriormente, não é, Papa Clemente V, eles promoveram de forma oficial, não é, concretizaram, portanto, essa festa. E na ocasião, o Papa Urbano IV, como Santo Tomás de Aquino estava presente na procissão do translado, o Papa ordenou para Santo Tomás fazer, não é, todo o ofício dedicado à Santíssima Eucaristia, quer dizer, todo o breviário romano que o sacerdote reza nesse dia, os textos da Santa Missa, inclusive esse texto belíssimo que eu li para vocês agora, que é a sequência, Laudationem Salvatorem, Santo Tomás de Aquino compôs. Interessante que na época havia um outro santo que também concorreu para ver quem é que fazia o ofício mais bonito, São Boaventura. São Boaventura era franciscano, Santo Tomás de Aquino era dominicano. E houve uma grande assembleia, uma reunião para discutirem qual o ofício seria o mais bonito, né? Santo Tomás leu primeiro dele, diante dos bispos, diante do Papa, talvez. E enquanto Santo Tomás lia o seu, São Boaventura, na sua humildade, ele ia rasgando o papel que ele tinha escrito, porque ele achou que o dele não ficaria no nível de Santo Tomás. Esta é a história, então, a partir dali da Idade Média. Vejam bem, né? Como a igreja demorou para se fazer um culto mais solene em honra do Santíssimo Sacramento, só a partir do século XIII, e até se espalhar por toda a igreja. E é claro que hoje, penso eu, que talvez tenha até um nível mais solene ainda, devido aos tapetes, né, que as paróquias fazem. E é muito bonito a gente ver que a devoção do povo é muito grande. Povo, então, nós estamos aqui porque somos devotos. E somos devotos por quê da Santíssima Eucaristia? Somos devotos porque ela tem uma importância extraordinária. Meus amados irmãos, a Eucaristia faz parte de um tripé. São os 3 sacramentos que fazem parte da iniciação cristã: o batismo, a confirmação ou crisma e, por fim, a Eucaristia. Suponhamos que chegasse aqui hoje na igreja um jovem interessado em ser batizado, se ele não fosse. É claro, se ele não é batizado, ele não foi crismado, não fez a primeira comunhão, ele teria que fazer toda uma catequese para se preparar, para receber o batismo, a crisma e depois, posteriormente, a Santíssima Eucaristia. A Eucaristia faz parte desse tripé porque, analogicamente, a gente pode dizer que assim como nós nascemos, crescemos e nos fortalecemos no plano natural, assim também na vida espiritual nós somos renascidos ou somos regenerados, né, pelo batismo, nos desenvolvemos, né, pela crisma, nos tornamos soldados de Cristo e finalmente nos fortalecemos pela Eucaristia, como se fosse o alimento que sustém, não é, que mantém o católico na sua caminhada. Claro, nós nascemos, crescemos e tudo isso por causa do alimento. O alimento é essencial na nossa vida, assim como também
é essencial na vida espiritual, a Eucaristia tem essa importância fundamental, porque ela é que vai sustentar e manter a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso amor, não é? Claro, porque ali contém não uma graça específica, contém o autor da graça, que é o próprio Jesus Cristo, que está presente ali vivo, né, como está no céu. E eu diria que aqui nós não podemos jamais ficar sem a comunhão, né? Porque nós não conseguiríamos nos sustentar para chegarmos no término da nossa caminhada, ou seja, a vida eterna do céu. Por isso que nosso Senhor disse no Evangelho que aquele que comer deste pão terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Significa que a Eucaristia nos sustém nesta vida e nos sustentará depois por toda a eternidade. Por isso que nosso Senhor disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quando você comunga, meus amados irmãos, quando nós comungamos, né? Olha que coisa mais perfeita, a nossa alma se sustentar deste alimento espiritual e se fortalecer como se o próprio Cristo assumisse a nossa personalidade, assumisse a nossa pessoa, e como se Ele agisse em nós. Por isso São Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Porque a Eucaristia tem um poder extraordinário de nos transformar em Jesus. O contrário, quando nós nos alimentamos, né, no plano natural, a alimentação ela é transformada em nós. Na comunhão, não. A Eucaristia é que nos transforma em Jesus. Olha então a importância de nós recebermos muitas vezes a Sagrada Comunhão, não é? Hoje o Padre Edilson me mostrou uma foto muito significativa. Eu não sei se talvez vocês tenham mandado pelo WhatsApp para ele. Eu acho que até vocês já sabem, mas aconteceu numa igreja. Um mendigo, né, entrou todo, né, esfarrapado, sujo, e se aproximou do altar e se debruçou, se prostrou ali como se tivesse se jogado diante do Santíssimo Sacramento. É uma figura muito marcante, muito forte, porque eu penso que nós devemos ter essa necessidade de Jesus, como se nós fôssemos mendigos, pobres, como se nós fôssemos famintos, como se nós tivéssemos necessidade, não é? Como se Ele fosse imprescindível, e assim devemos nos aproximar dele, né? Como mendigos diante do Rei. A importância e agora, finalmente, a centralidade, né? Porque nós temos 7 sacramentos. Já falei de 3, são os 3 iniciais para a vida cristã, mas se nós completarmos todos os outros sacramentos, vamos ver que a Eucaristia exerce um papel central em comparação com eles. Porque eu pergunto para todos aqui agora, né? Se alguém se batiza, para que ele se torna cristão? Não é apenas para receber a graça de cristão, mas é para ele, depois um dia, tornar-se outro Cristo pela comunhão. Não é verdade? E quando alguém se crisma, torna-se soldado de Cristo, qual o sentido desta luta? Por que ele vai exercer esse poder de luta, de guerra contra o pecado? Ou para que ele vai testemunhar o seu amor a Deus? Justamente porque ele deseja manter-se na graça de Deus, recebendo sempre a Eucaristia. E é um sinal, não é? De que a pessoa está sempre apta, preparada para receber a comunhão, é quando ele luta contra o pecado. Porque ele luta por quê? Por que ele tem essa vontade, né, de permanecer na graça de Deus? Porque ele quer sempre estar preparado para receber a Eucaristia. Quando alguém se confessa, obviamente, se caiu no pecado, qual a necessidade da confissão? Por que a pessoa vai ali? Porque ela deseja ficar na graça de Deus para receber a comunhão dignamente. Não se recebe a comunhão com o pecado mortal, é sacrilégio. Comunga-se indignamente, como fala São Paulo, a pessoa come a sua própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Agora eu pergunto, para que o sacramento da ordem? Para que o bispo me ordenou padre? Para que eu me tornei sacerdote, então? Justamente para poder celebrar a Santa Missa, para poder consagrar o pão e o vinho, para poder sustentar as almas dos fiéis
com a Sagrada Eucaristia. O sacerdócio não teria sentido se não fosse para ele, dar a Eucaristia. Não é apenas para os fiéis. Eu não estou dando a Eucaristia para vocês. Eu sou um representante de Nosso Senhor, eu exerço um papel de alguém que trabalha em nome da igreja. Eu ofereço a Eucaristia para toda a Santa Igreja, para todas as almas espalhadas no mundo inteiro. A Eucaristia não é minha, não é apenas de vocês, a Eucaristia é de toda a Santa Igreja. E eu sou padre para isso. E eu vim aqui justamente hoje trazer a comunhão para vocês, o santo sacrifício, e depois ainda nós vamos poder adorar Nosso Senhor. Claro, Para que o sacramento da unção dos enfermos? Se o doente está ali no leito da morte, ele precisa se confessar, precisa ser ungido, precisa ser perdoado de seus pecados e precisa, portanto, receber a comunhão depois, Como se fosse o viático. O viático, uma palavra para significar a comunhão de viagem. Ele vai viajar para a eternidade, ele precisa do corpo do Senhor. Mas nem sempre a pessoa tem essa graça, Muitos morrem sem poder receber a Eucaristia quando não dá tempo, Por isso que a morte é um mistério, a gente nunca sabe o dia nem a hora. Por isso que quem vive preparado para comungar, vive preparado para morrer. E finalmente o matrimônio também, ele tem sentido somente na Eucaristia, já que quando o casal se une, ele se une para simbolizar o amor de Cristo para com a igreja. E a Eucaristia é o sacramento do amor por excelência de Jesus Cristo. Simboliza a união perfeita da alma com o amado. E é claro que o casal que deseja santificar o matrimônio, na luta do dia a dia, no cumprimento do dever, na fidelidade, é indispensável a comunhão frequente. Está bem explicado então a história, a importância da Eucaristia e a centralidade que ela exerce com relação a todos os sacramentos. Tudo converge para a Eucaristia. A igreja vive do Santíssimo Sacramento, vive da Eucaristia. Queria apenas então terminar com uma historinha muito interessante que eu li aqui hoje ainda. É um exemplo bonito para nós. Já que nós vamos fazer a adoração hoje depois da missa, como eu disse para vocês, não temos pressa. Hoje o nosso tempo é só para Jesus. Vamos compensar, o tempo que nós gastamos hoje diante de Jesus. Vamos compensar tanta indiferença nossa, tanta falta de amor nosso para com Jesus. E nós queremos passar esse momento depois da missa ainda em adoração para reparar a nossa falta de amor a Jesus sacramentado. Tem um beato chamado Diego José de Cádiz, missionário. Um dia ele estava rezando na igreja como vocês. Ele ouviu uma voz: aproxima-te de mim. Aí o santo capuchinho, percebendo que a voz vinha do altar, ele se aproximou do sacrário, repousou nele a sua cabeça e ouviu assim. Foi Jesus que disse, Se eu, pela força do meu amor aos homens, fiquei no sacramento, me encerrei sacramentado nos sacrários materiais. Esse sacrário aqui é de madeira, Neles recebo obséquios e visitas que me agradam. Muito mais complacência encontro ainda quando sou recebido nos corações pela Santa Comunhão. Aí Jesus falou para ele assim: entende este ensinamento e prega a todos, a fim de que meu amor seja correspondido. Aí o Frei Diego José, o apóstolo, de Andaluzia, lá da Espanha, ele formulou então este propósito: não me darei um momento de repouso durante toda a minha vida, até que eu veja todo o mundo ajoelhado na mesa de comunhão, diante do Santíssimo Sacramento. Espero que essa graça aconteça, que todos nós tenhamos essa consciência. Vamos todos então na missa de hoje nos prostrar diante de Jesus Eucarístico.